Mas eu vou começar falando. Isso. Só, fala no mute, é só apertar uma vez e... Pessoal, só para explicar então como é que a gente vai fazer. O Wilson vai responder acho, 2 perguntas para cada um, acho que está tranquilo, tá? Ele vai começar fazendo um pronunciamento, explicando a saída dele, depois vocês podem iniciar fazendo as perguntas, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Primeiro, queria passar que a ideia de fazer esse pronunciamento já era ter feito no final da semana passada, quando eu tomei a decisão do meu desligamento do clube. Eu fui quinta-feira ao clube para poder assinar o distrato, mas tiveram alguns pontos no distrato que tiveram que ser alterados, então foi se adiando até chegar final de semana, e uma segunda-feira, foi ontem um dia de jogo, então não querendo atrapalhar de alguma maneira, né, deixar o foco totalmente voltado para o jogo, eu assinei esse distrato ontem e marquei essa coletiva com todos aqui hoje para poder comunicar todo acontecido e tirar as dúvidas também de todos, né? Então, passar um pouquinho dos fatos que aconteceram, né? Acho que desde o meu retorno, todos sabem que retornei em 2022, todos sabem a maneira que foi a meu retorno para o clube, né? Com a vontade de colaborar, de poder subir com o clube, né? Então, fiquei em 2022, 23 como atleta, até em 24, de 23 para 24, quando encerrei a minha carreira como atleta. Inicialmente, já falei outras vezes, não tinha a ideia inicial de permanecer, de seguir uma função como essa, né? Mas dentro da vontade de continuar ajudando o Figueirense, contribuindo e poder realizar essa vontade de subir com a equipe, e vendo o projeto que vinha tendo dentro do Figueirense, né, com a SAF, com o profissionalismo sendo implantado ali dentro, as pessoas que estavam ali, principalmente o Dr. Marco Aurélio Cunha, que foi um dos responsáveis por eu ficar nessa função, por conhecê-lo, a grande pessoa que é, profissional, e a bagagem que eu teria com ele, e depois conhecendo o Henrico, né, mais próximo, vendo o dia a dia, a seriedade, o profissionalismo que ele tinha, né, e tem. Então, decidi permanecer nesse projeto para poder colaborar nessa função. Projeto vindo com dificuldades, né, dentro da necessidade da recuperação judicial, até o final do ano passado, quando saiu a homologação inicialmente, no momento já tardio do que se esperava, então todos sabem que já influenciou para o planejamento desse ano, de montagem de elenco e tudo, mas as coisas vinham acontecendo, caminhando, montamos uma equipe que a gente confia e sabe que é competitiva, que tem competição de brigar, condição de brigar pela classificação e alcançar o objetivo lá no final. Mas, infelizmente, esse projeto, né, depois de alguns acontecimentos, todos já sabem, entre o conselho da SAF, né, e o Henrico, esse projeto acabou sendo interrompido na semana passada. Então, eu já comecei a pensar nessa possibilidade. Infelizmente, um projeto que eu acreditava estava indo por água abaixo, vamos dizer assim. E, além disso, muitas questões, coisas que eu venho passando, pensando, né, no dia a dia, dúvidas, né, na questão de quem toca o futebol ou não. Se falou muito durante o ano, até fui em um programa no início do ano, e falei que o comando do futebol eu tinha total autonomia, lógico, junto ao Henrico, e mesmo eu falando, né, colocando as minhas palavras ali para todos, ainda sempre se teve essa dúvida, sempre questionamento se Lages interferia no futebol ou não. Então, eu tenho
palavra, tenho um nome a zelar, questões pessoais que ninguém pode falar de mim. Então, a minha honra, minha palavra, ninguém vai duvidar. Então, se voltou à tona esse questionamento por Henrico, uma entrevista que ele deu na semana passada, quando ele falou aquela questão de 1000% de Lages no futebol. Não, logo após o programa eu liguei para ele, perguntei: você está maluco? Que é isso de 1000% Lages no futebol? E até ele, no mesmo dia, à noite, ele foi em outro podcast e corrigiu essa fala. O que ele quis falar é que o Lages tinha 1000% no futebol a partir de agora, a partir da saída dele. Durante todo o ano, desde o início, o Lages teve 0 influência no futebol. Eu, Henrico e Carlos Henrique montamos esse time que o Figueirense tem hoje. E, repito, um time que é muito bom, que com toda dificuldade a gente vê grandes nomes, precisa de confiança, precisa de uma sequência para engatar. Então, com todos esses acontecimentos, dúvidas no que eu falo, no que eu falei, com o fim do projeto que eu falei que confiava, e agora com o conselho da SAF tomando a decisão de tirar o Henrico, e todos sabem que o Lages é muito próximo do conselho da SAF. Eu conversei com eles todos, fui bem direto, claro, conversei direto com o Lages, com o Prisco, expliquei a minha situação, expliquei que a partir desse momento não me sentiria mais confortável em permanecer nessa posição com esse processo que está sendo implementado agora no clube. Quando o Lages não estava, já falavam que eu era fantoche, que ele montava o time. Imagine daqui para frente que o Lages está mais próximo do conselho da SAF. Apesar dele não sempre me passar que não quer nada com o futebol, conversei com ele todos esses dias, mas eu não vou ficar confortável nessa situação, sempre voltando a essa dúvida se eu tenho influência ou não de A, B ou C. Não tenho nada pessoal contra ele, nada pessoal contra o Prisco também, mas sempre da maneira clara que eu sempre tratei as coisas, eu falei isso direto para eles. Então, não me sinto confortável de permanecer no clube e as pessoas duvidando da minha palavra, do meu caráter, e se o seu trabalho está sendo realizado por mim ou não. Por mais que eles me passaram e me deram a palavra que eu teria total autonomia, a gente sabe que as coisas também não funcionam dessa maneira. Então, resumidamente, esses são os principais motivos que estão fazendo tomar essa decisão. O fim desse projeto que eu acreditava e que, com toda essa influência e falta de confiança no processo que está vendo pela frente, e que ninguém vai nunca, em toda a minha carreira foi assim, e não vai ser agora que alguém vai desconfiar da minha palavra, do meu profissionalismo e do meu caráter. Então, para evitar, para eu me preservar, eu tenho um nome nesse clube, construído com muito suor, muita dedicação, respeito ao clube, respeito à torcida. Esses são os motivos que eu fiz tomar essa decisão. Então, agora acho que falei os principais motivos, e agora pode ficar aberto aqui as perguntas de vocês para tirar outras dúvidas e esclarecer melhor tudo para vocês e para o nosso torcedor.